alguma dúvida em relação ao Enem? Top Dicas Coque! Eu queria saber como é feito o cálculo da nota do Enem. Olha só, a nota da prova do Enem não é calculada apenas pela quantidade de acertos. Em outras palavras, isso quer dizer que se dois alunos acertarem o mesmo número de questões, não necessariamente terão a mesma nota. Afinal, enquanto um pode ter acertado somente questões fáceis, o outro pode ter acertado questões fáceis e difíceis, o que lhe garante uma maior consistência e uma nota final maior. Por isso é importante o aluno manter uma regularidade de acertos durante toda a prova. Agora sim, estou bem informado e pronto para tirar uma boa nota. Valeu, Coque! Gostou das dicas? Quer saber mais sobre outros assuntos ligados ao Enem? Então não deixe de assistir em nosso canal do YouTube os próximos vídeos do Top Dicas Coque. Se o ensino é Coque, a escola é top! A vida não tem barreiras para quem estuda com o Coque, porque aqui estudar é poder. Coque, explore, conquiste, transforme. Tem alguma dúvida em relação ao Enem? Top Dicas Coque! Eu queria saber como é feito o cálculo da nota do Enem. Olha só, a nota da prova do Enem não é calculada apenas pela quantidade de acertos. Em outras palavras, isso quer dizer que se dois alunos acertarem o mesmo número de questões, não necessariamente terão a mesma nota. Afinal, enquanto um pode ter acertado somente questões fáceis, o outro pode ter acertado questões fáceis e difíceis, o que lhe garante uma maior consistência e uma nota final maior. Por isso é importante o aluno manter uma regularidade de acertos durante toda a prova. Agora sim, estou bem informado e pronto para tirar uma boa nota. Valeu, Coque! Gostou das dicas? Quer saber mais sobre outros assuntos ligados ao Enem? Então não deixe de assistir em nosso canal do YouTube os próximos vídeos do Top Dicas Coque. Se o ensino é Coque, a escola é top! Queridos amigos, eu gostaria de lhes dar uma grande notícia. A toda Natal, a todo o Rio Grande do Norte, na realidade, estou aqui diante do Humberto e da Kátia. Eles são gestores do Colégio e Curso Expansivo. São 3 unidades. E este colégio é tão nobre, tão preocupado em formar mentes brilhantes com uma emoção saudável, que adotou o programa Escola da Inteligência nos diversos segmentos. A partir de 2019, os seus alunos terão o privilégio de aprender as habilidades mais importantes para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Já pensou, Kátia? Dentro da grade curricular, uma aula por semana, aprender ferramentas de gestão da emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, Humberto, desenvolver resiliência e escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes. E além disso, também gerenciar o estresse, empreender, enfim, formar as habilidades para que eles se tornem protagonistas da sua própria história. Por isso, queridos pais, quando vocês pensarem num colégio para que os seus filhos tenham mais condições de terem sucesso na vida, por favor, pense no Colégio e Curso Expansivo. Eu, Augusto Cury, psiquiatra, escritor, não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo diante de escolas que fazem a diferença no teatro da educação do Brasil. Parabéns! Parabéns, Humberto! Uma grande honra! Explore,
Estar aberto para a vida, colecionar experiências, amigos e conhecimentos é o que aproxima os alunos de seus talentos. Conquiste. Não há nada mais poderoso do que o conhecimento, e o aprendizado permite que cada um encontre seu lugar na sociedade e no mundo. Transforme. Quanto mais um aluno aprende, mais perto ele fica dos seus sonhos. E estudar no COC é estar pronto para inovar e protagonizar sua própria história, promovendo grandes transformações. Porque para nós, do COC, a aprovação é só o começo. E o progresso acontece de modo infinito na vida de cada um de nossos alunos. É assim que pensamos, é assim que inspiramos. COC. Explore, conquiste, transforme. Olá, queridos gestores, educadores e pais. Meu nome é Camila Cury, diretora-geral do Programa Escola da Inteligência, o maior programa de educação socioemocional do mundo. Neste vídeo, quero esclarecer e reiterar a importância deste trabalho sistematizado, avaliado, acompanhado, dedicado a 1 hora aula semanal dentro das unidades escolares. Para nós, os seus filhos e alunos são nossa prioridade. E garantir que eles tenham acesso às melhores ferramentas de educação socioemocional do mundo é o nosso compromisso. A sociedade moderna nos apresenta grandes desafios. A globalização, a era digital, as redes sociais e as mudanças do mercado de trabalho. A busca de habilidades para trabalhar em equipe, liderar, gerenciar a ansiedade e o estresse nunca foram tão necessárias como nos dias de hoje. Segundo pesquisas da Universidade de Michigan, 50% da população mundial tem ou vai desenvolver um transtorno psicológico ao longo da vida. O suicídio aumentou em 200% entre jovens de 12 a 16 anos. A geração Z, nossos filhos e alunos, têm demonstrado na sua maioria ansiedade, individualismo e consumismo, e ainda alguns depressão. Diante disso, a ONU e o MEC trazem as 10 competências fundamentais para a formação integral dos nossos alunos e do futuro profissional. Para este novo mundo, precisamos alicerçar a educação nas habilidades socioemocionais trabalhadas em sala de aula pelo programa Escola da Inteligência. E os países que são referência em educação, como a Finlândia e o Canadá, já reconhecem essa importância e compõem em pelo menos 30% da sua grade em competências socioemocionais. É fundamental ensinarmos as nossas crianças a pensar antes de agir e reagir, a se colocar no lugar do outro, a trabalhar perdas e frustrações, a gerenciar as suas emoções, vencer as armadilhas da mente, entre outras ferramentas aplicadas pelo Programa Escola da Inteligência. Assim, vamos preparar os nossos alunos para os desafios do presente e para os desafios do amanhã. Minha preocupação, como um dos maiores grupos mundiais especialista em mente humana e desenvolvimento socioemocional, é que temos ouvido alguns grupos educacionais falarem que as competências socioemocionais são suficientes para serem trabalhadas de maneira interdisciplinar. Ou seja, não precisam direcionar uma disciplina específica para esse conteúdo. Estão muito equivocados. A periodicidade, a metodologia reflexiva vivencial, acompanhada de treinamentos, avaliações de indicadores, são fundamentais para a formação da identidade, na construção de relações saudáveis e o preparo dos nossos alunos para o futuro no mercado de trabalho. Um professor de matemática, de história, de geografia, deve sim trabalhar essas competências também de forma interdisciplinar na sua grade, pois a emoção permeia toda a aprendizagem. Mas é imprescindível o trabalho sistemático, uma vez por semana, com toda a metodologia que a Escola da Inteligência oferece. Não é porque um professor de matemática, história e física usa a língua portuguesa para explicar os seus conceitos que não preciso ter uma aula específica que se ensine português. Ou se estou precisando de um cardiologista, eu procuro um oftalmologista. Tudo que é específico precisa de especialização. Por isso, é imprescindível uma disciplina direcionada para este conteúdo,
dada a importância e a complexidade da matéria. Ainda vale ressaltar que o vínculo estabelecido entre professor e aluno por esse espaço dedicado exclusivamente para a emoção faz toda a diferença no resultado. Somos mais de 100 psicólogos especialistas em gestão da emoção para preparar professores, acompanhar os alunos e dialogar com as famílias, que é uma das nossas prioridades no desenvolvimento do nosso trabalho. Imagine um professor, já com toda a sua demanda das matérias, ter que dar conta do seu conteúdo e ainda ser responsável por desenvolver a inteligência emocional, liderança, gestão dos pensamentos e flexibilidade cognitiva dos seus alunos. Seu filho merece as melhores ferramentas, seus alunos precisam delas e a humanidade clama por elas. Por isso, me entristeço quando vejo crianças e jovens com potencial incrível, mas com baixíssima autoestima, sentimento de inferioridade, ansiosos e dominados por tantas emoções negativas. E como desenvolver essas competências para preparar nossos filhos para esse cenário? Através da gestão da emoção. Como eu disse, o pensar antes de agir e reagir, o se colocar no lugar do outro, a entender o funcionamento da mente, o papel do eu como gestor do intelecto, os papéis da memória. Quando nós ensinamos os nossos filhos a administrarem o mundo psíquico, fica muito mais fácil eles construírem pontes com o mundo de fora. Por isso, pais, cuidem da emoção dos seus filhos e busquem instituições que compartilham dessa mesma visão, pois o ambiente escolar pode tanto favorecer para que eles expandam sua inteligência emocional, promova a empatia, a construção da identidade para que eles sejam preparados para as provas da vida, ou pode ser uma fonte de exclusão social, competição desenfreada, irritabilidade, ansiedade e sentimento de inferioridade. Eu quero desde já agradecer a todas as unidades que utilizam o nosso programa, pois estão formando alunos globais para um mundo com grandes desafios, que tem levado a sério a importância desse conteúdo e oferecendo a eles a melhor educação socioemocional. A aplicação é realizada uma vez por semana, 1 hora aula, de forma organizada, acompanhada e avaliada. A união da Escola da Inteligência com as unidades escolares e as famílias é essencial para a formação de crianças e jovens emocionalmente saudáveis e preparados para os desafios da sociedade moderna. Um grande abraço. Diante do quadro que há pouco expus sobre o estresse e a ansiedade coletiva nas sociedades modernas, nós, eu e minha equipe do Instituto Academia de Inteligência, desenvolvemos nos últimos 10 anos o projeto Escola de Inteligência. Esse projeto ele tem 4 grandes vertentes, 4 grandes objetivos. Deixe-me falar sobre 2 dessas importantes funções da inteligência. Pensar antes de reagir e proteger a emoção. Pensar antes de reagir é o fundamento de uma pessoa madura. O ser humano é tanto mais altruísta, solidário, inteligente, não quanto mais controla os outros com seu tom de voz, quanto mais expressa sua autoridade, mas quanto mais pensa antes de reagir. Quando contrariado, criticado, injustiçado, enfim, quando vivencia um estímulo estressante, a atitude mais nobre que uma pessoa pode ter é ser fiel à sua consciência, pois quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. E ser fiel à consciência é pensar antes de reagir, é abrir o leque da inteligência para dar respostas inteligentes nas situações tensas. Grande parte dos assassinatos, dos suicídios ocorrem porque as pessoas não pensam antes de reagir. Violência entre pais e filhos, entre professores e alunos e alunos também ocorrem porque não sabemos fazer oração dos sábios. E a oração dos sábios é o silêncio, é voltar-se para nós mesmos para encontrarmos soluções em situações complexas, desafiadoras.
Proteger a emoção. Proteger a emoção é a base para desenvolvermos saúde psíquica. Muitas pessoas, inclusive milionários, fazem seguros. Seguro de casa, seguro de vida, seguro previdenciário, seguro da sua empresa, mas, infelizmente, não aprendem a segurar o mais delicado de todos os territórios. Não aprendem a proteger a sua emoção. Para proteger a emoção é necessário algumas ferramentas que nós vamos, pelo menos pretendemos, ensinar os nossos alunos a incorporá-las. Doar-se sem esperar demais a contrapartida do retorno. Doar-se sem esperar excessivamente o reconhecimento é fundamental. Quem espera demais o reconhecimento pode ter uma vida acidentada, porque os íntimos são aqueles que mais nos frustram. Número 2, aprender a entender que por detrás de uma pessoa que nos fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca, ninguém comete injustiças, se primeiramente não tiver uma existência pautada por perdas e contrariedades. Número 3, nunca exigir o que os outros não podem dar. Essa é uma outra ferramenta para proteger a emoção. Quantos professores exigem que os seus alunos sejam lúcidos no exato momento em que estão tensos? Quantos pais cobram que os seus filhos reconheçam os seus erros no exato momento em que falham? Nós cobramos das pessoas o que eles não podem dar naquele momento, porque estão presos por janelas tensionais, pelas janelas killers, não conseguem ter um raciocínio esquemático. Devemos aprender a elogiar, a valorizar, conquistar o território da emoção para depois o território da razão, para depois apontar erros. Devemos nunca exigir o que os outros não podem dar. Bom, essas são ferramentas, entre as várias outras, que podem estabelecer os critérios de uma pessoa que protege o mais delicado de todos os territórios psíquicos. Um outro grande objetivo da escola da inteligência é o treinamento do caráter, tais como honestidade, transparência, solidariedade, altruísmo, resiliência. Deixe-me falar um pouco sobre a resiliência. Resiliência é um termo da física que nesta última década incorporamos na psicologia. É a capacidade de um material suportar adversidades e manter a sua integridade. Na psicologia, é a capacidade de um ser humano, seja criança, adolescente ou adulto, desenvolver habilidades para lidar com sofrimentos, com angústias, com crises, com perdas e crescer diante delas. Mas o fato é que nós somos preparados para lidar com o sucesso, mas não somos preparados para lidar com os fracassos. Não entendemos que ninguém é digno do pódio, ninguém é digno do sucesso, se não usar os seus fracassos para conquistá-los. Não entendemos que ninguém é digno da sabedoria, se não usar as suas lágrimas para irrigá-la. Desenvolver resiliência é aprender a lidar com as dores da vida, é se interiorizar, abrir o leque da inteligência para desenvolver a arte da observação, a coragem, a capacidade de confrontamento, não com as pessoas de fora, mas com as nossas crises, com as nossas angústias, com os nossos pensamentos mórbidos e reciclá-los no sentido de usá-los para crescermos, para escrever os textos mais importantes das nossas vidas diante dos capítulos mais dramáticos da nossa história. Um outro grande objetivo da Escola da Inteligência é o diálogo interpessoal. Muitos pais sabem falar sobre o mundo de fora, falam sobre economia, esporte e até de política com seus filhos, mas nunca falaram das suas lágrimas, para que seus filhos aprendam a chorar as deles. Muitos professores discorrem sobre milhões de informações do mundo exterior,
mas nunca tiveram coragem para fazer um break, um stop, 5 minutos na semana e falar de um momento difícil, de uma crise, de uma derrota, para que os seus alunos entendam que ninguém é digno da maturidade, do sucesso, se não usar as suas derrotas, as suas crises, para alcançá-lo. O diálogo interpessoal é fundamental. Devemos aproximar as distâncias, cruzar os nossos mundos com o mundo das pessoas que nós amamos. E no projeto Escola de Inteligência, queremos que os nossos alunos não aprendam apenas a falar, a conversar, mas aprendam a ser autores da sua própria história. Aprendam a falar dos seus medos, pelo menos com algumas pessoas que são relevantes na sua educação. Falar das suas crises, dos momentos mais difíceis da sua existência, para que eles não tenham medo da vida, mas sim tenham medo de não vivê-la com intensidade, sabedoria e maturidade. Quarto grande objetivo da Escola de Inteligência: promover os amplos aspectos da emoção, em especial, levar os nossos alunos a navegar nas águas dos sentimentos, a entenderem que a sensibilidade é fundamental para desenvolver a personalidade. Uma pessoa insensível machuca, fere, tem traços de psicopatia, ou seja, não sente a dor dos outros. E por outro lado, uma pessoa hipersensível, que tem uma função exagerada da sensibilidade, quando alguém ofende, estraga o dia, sofre por antecipação, vive a dor dos outros. Então desenvolver uma sensibilidade madura, onde me preocupo com o outro, mas não vivo a dor dele, onde me preocupo com o amanhã, mas não me aterrorizo com o amanhã, onde me protejo para construir relações sociais saudáveis, é fundamental para o desenvolvimento da inteligência e para o equilíbrio psíquico. Bom, são 4 grandes metas, são 4 grandes objetivos do projeto Escola de Inteligência. Nosso sonho é que vocês, educadores, professoras e professoras, e também nossos alunos, se tornem grandes sonhadores. Sonhem com uma humanidade mais altruísta e solidária. Sonhem com uma qualidade de vida em alta, com uma existência onde cada perda e contrariedade é uma oportunidade única para crescer. E se vocês se tornarem sonhadores, não tenham medo de tropeçar. E se tropeçarem, não tenham medo de chorar. E se chorarem, repensem as suas vidas, mas não desistam. Deem sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios, as tempestades e recuam, se amedrontam. Os vencedores unem as gotas de lágrimas do seu rosto com as gotas de chuva da tempestade e veem nelas uma oportunidade para cultivar. Que vocês jamais desistam das pessoas que amam, que lutem pelos seus sonhos, pois apesar dos nossos defeitos, não somos mais um número na multidão. Somos estrelas vivas no teatro da existência. Somos seres humanos insubstituíveis, pelo menos enquanto pessoas. Que possamos ser autores da nossa história e construirmos os nossos mais importantes oásis nos desertos que nós vamos atravessar. Muito obrigado. Vivemos em um mundo globalizado, multicultural, cada dia mais interconectado. As distâncias diminuem e os desafios crescem. Dominar a língua inglesa tornou-se uma necessidade.
Para se ultrapassar fronteiras geográficas e profissionais, é preciso iniciar o quanto antes o aprendizado na segunda língua, de forma assertiva e eficiente. Por isso, a Conex assumiu o compromisso de proporcionar o ensino bilíngue de forma inovadora, capacitando o aluno para desfrutar de todas as chances de desenvolvimento em sua formação educacional, aliadas a este conhecimento. Com um método que conecta o aprendizado ao dia a dia da criança, dos pais e da escola, de forma natural e espontânea, nasce o High Five Bilingual School, um programa com exposição diária à língua inglesa, que abrange desde a educação infantil aos últimos anos do ensino fundamental, no qual o aluno é capaz de desenvolver suas habilidades socioemocionais, como pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração, em um ambiente em que a língua inglesa é um meio e não o fim do processo de aprendizagem. Por meio de projetos e conteúdo que contextualizam e dão significado à aprendizagem do idioma e com material conectado à rotina dos alunos. O programa ainda proporciona aos pais a oportunidade de acompanhar de perto a evolução de seus filhos no desenvolvimento do idioma. O High Five Bilingual School oferece todo o suporte necessário para expandir os horizontes do conhecimento, com uma metodologia de ensino natural e orgânica, trabalhada em ambiente interno e externo. Tudo isso com uma estrutura interligada, pronta para apoiar todas as suas iniciativas educacionais, se adaptando à carga horária da escola. Um programa que, quando impulsionado por você, espalha os resultados pelo mundo, ampliando as perspectivas do aprendizado, ajudando a escola a superar limites, se diferenciar da concorrência e, acima de tudo, se tornar um referencial às famílias que buscam a parceria ideal na criação de seus filhos. High Five Bilingual School, mais que uma metodologia, uma vivência bilíngue. Queridos amigos, eu gostaria de lhes dar uma grande notícia. A todo Natal, a todo o Rio Grande do Norte, na realidade, estou aqui diante do Humberto e da Kátia. Eles são gestores do Colégio e Curso Expansivo. São 3 unidades. E este colégio é tão nobre, tão preocupado em formar mentes brilhantes com uma emoção saudável, que adotou o programa Escola da Inteligência nos diversos segmentos. A partir de 2019, os seus alunos terão o privilégio de aprender as habilidades mais importantes para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Já pensou, Kátia? Dentro da grade curricular, uma aula por semana, aprender ferramentas de gestão da emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, Humberto, desenvolver resiliência e escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes. E além disso, também gerenciar o estresse, empreender, enfim, formar as habilidades para que eles se tornem protagonistas da sua própria história. Por isso, queridos pais, quando vocês pensarem num colégio para que os seus filhos tenham mais condições de terem sucesso na vida, por favor, pense no Colégio de Curso Expansivo. Eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo diante de escolas que fazem a diferença no teatro da educação do Brasil. Parabéns! Parabéns, Humberto! Uma grande honra! Tem alguma dúvida em relação ao Enem? Top Dicas Coque! Eu queria saber como é feito o cálculo da nota do Enem. Olha só, a nota da prova do Enem não é calculada apenas pela quantidade de acertos. Em outras palavras, isso quer dizer que se 2 alunos acertarem o mesmo número de questões, não necessariamente terão a mesma nota. Afinal, enquanto um pode ter acertado somente questões fáceis, o outro pode ter acertado questões fáceis e difíceis, o que lhe garante uma maior consistência e uma nota final maior. Por isso é importante o aluno manter uma regularidade de acertos durante toda a prova. Agora sim, estou bem informado e pronto para tirar uma boa nota. Valeu, Coque!
Gostou das dicas? Quer saber mais sobre outros assuntos ligados ao Enem? Então não deixe de assistir em nosso canal do YouTube os próximos vídeos do Top Dicas Coque. Se o ensino é Coque, a escola é top! Tem alguma dúvida em relação ao Enem? Top Dicas Coque! Eu queria saber como é feito o cálculo da nota do Enem. Olha só, a nota da prova do Enem não é calculada apenas pela quantidade de acertos. Em outras palavras, isso quer dizer que se dois alunos acertarem o mesmo número de questões, não necessariamente terão a mesma nota. Afinal, enquanto um pode ter acertado somente questões fáceis, o outro pode ter acertado questões fáceis e difíceis, o que lhe garante uma maior consistência e uma nota final maior. Por isso é importante o aluno manter uma regularidade de acertos durante toda a prova. Agora sim, estou bem informado e pronto para tirar uma boa nota. Valeu, Coque! Gostou das dicas? Quer saber mais sobre outros assuntos ligados ao Enem? Então não deixe de assistir em nosso canal do YouTube os próximos vídeos do Top Dicas Coque. Se o ensino é Coque, a escola é top! Queridos amigos, eu gostaria de lhes dar uma grande notícia. A toda Natal, a todo o Rio Grande do Norte, na realidade, estou aqui diante do Humberto e da Kátia. Eles são gestores do Colégio e Curso Expansivo. São 3 unidades. E este colégio é tão nobre, tão preocupado em formar mentes brilhantes com uma emoção saudável, que adotou o programa Escola da Inteligência nos diversos segmentos. A partir de 2019, os seus alunos terão o privilégio de aprender as habilidades mais importantes para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Já pensou, Kátia, dentro da grade curricular, uma aula por semana, aprender ferramentas de gestão da emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, Humberto, desenvolver resiliência e escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes. E além disso, também gerenciar o estresse, empreender, enfim, formar as habilidades para que eles se tornem protagonistas da sua própria história. Por isso, queridos pais, quando vocês pensarem num colégio para que os seus filhos tenham mais condições de terem sucesso na vida, por favor, pense no Colégio e Curso Expansivo. Eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo diante de escolas que fazem a diferença no teatro da educação do Brasil. Parabéns! Parabéns, Humberto! Uma grande honra! Queridos amigos,
eu gostaria de lhes dar uma grande notícia. A toda Natal, a todo o Rio Grande do Norte, na realidade, estou aqui diante do Humberto e da Kátia. Eles são gestores do Colégio e Curso Expansivo. São 3 unidades. E este colégio é tão nobre, tão preocupado em formar mentes brilhantes com uma emoção saudável, que adotou o programa Escola da Inteligência nos diversos segmentos. A partir de 2019, os seus alunos terão o privilégio de aprender as habilidades mais importantes para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Já pensou, Kátia, dentro da grade curricular, uma aula por semana, aprender ferramentas de gestão da emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, Humberto, desenvolver resiliência e escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes. E além disso, também gerenciar o estresse, empreender, enfim, formar as habilidades para que eles se tornem protagonistas da sua própria história. Por isso, queridos pais, quando vocês pensarem num colégio para que os seus filhos tenham mais condições de terem sucesso na vida, por favor, pense no Colégio e Curso Expansivo. Eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo diante de escolas que fazem a diferença no teatro da educação do Brasil. Parabéns! Parabéns, Humberto! Uma grande honra! Vivemos em um mundo globalizado, multicultural, cada dia mais interconectado. As distâncias diminuem e os desafios crescem. Dominar a língua inglesa tornou-se uma necessidade. Para se ultrapassar fronteiras geográficas e profissionais, é preciso iniciar o quanto antes o aprendizado na segunda língua, de forma assertiva e eficiente. Por isso, a Connexa assumiu o compromisso de proporcionar o ensino bilíngue de forma inovadora, capacitando o aluno para desfrutar de todas as chances de desenvolvimento em sua formação educacional, aliadas a este conhecimento. Com um método que conecta o aprendizado ao dia a dia da criança, dos pais e da escola, de forma natural e espontânea, nasce o High Five Bilingual School, um programa com exposição diária à língua inglesa, que abrange desde a educação infantil aos últimos anos do ensino fundamental, no qual o aluno é capaz de desenvolver suas habilidades socioemocionais, como pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração, em um ambiente em que a língua inglesa é um meio e não o fim do processo de aprendizagem. Por meio de projetos e conteúdo que contextualizam e dão significado à aprendizagem do idioma e com material conectado à rotina dos alunos. O programa ainda proporciona aos pais a oportunidade de acompanhar de perto a evolução de seus filhos no desenvolvimento do idioma. O High Five Bilingual School oferece todo o suporte necessário para expandir os horizontes do conhecimento, com uma metodologia de ensino natural e orgânica, trabalhada em ambiente interno e externo. Tudo isso com uma estrutura interligada, pronta para apoiar todas as suas iniciativas educacionais, se adaptando à carga horária da escola. Um programa que, quando impulsionado por você, espalha os resultados pelo mundo, ampliando as perspectivas do aprendizado, ajudando a escola a superar limites, se diferenciar da concorrência e, acima de tudo, se tornar um referencial às famílias que buscam a parceria ideal na criação de seus filhos. High Five Bilingual School, mais que uma metodologia, uma vivência bilíngue.
gestores, educadores e pais. Meu nome é Camila Cury, diretora-geral do Programa Escola da Inteligência, o maior programa de educação socioemocional do mundo. Neste vídeo, quero esclarecer e reiterar a importância deste trabalho sistematizado, avaliado, acompanhado, dedicado a 1 hora aula semanal dentro das unidades escolares. Para nós, os seus filhos e alunos são nossa prioridade e garantir que eles tenham acesso às melhores ferramentas de educação socioemocional do mundo é o nosso compromisso. A sociedade moderna nos apresenta grandes desafios: a globalização, a era digital, as redes sociais e as mudanças do mercado de trabalho. A busca de habilidades para trabalhar em equipe, liderar, gerenciar a ansiedade e o estresse nunca foram tão necessárias como nos dias de hoje. Segundo pesquisas da Universidade de Michigan, 50% da população mundial tem ou vai desenvolver um transtorno psicológico ao longo da vida. O suicídio aumentou em 200% entre jovens de 12 a 16 anos. A geração Z, nossos filhos e alunos, têm demonstrado na sua maioria ansiedade, individualismo e consumismo, e ainda alguns depressão. Diante disso, a ONU e o MEC trazem as 10 competências fundamentais para a formação integral dos nossos alunos e do futuro profissional. Para este novo mundo, precisamos alicerçar a educação nas habilidades socioemocionais trabalhadas em sala de aula pelo programa Escola da Inteligência. E os países que são referência em educação, como a Finlândia e o Canadá, já reconhecem essa importância e compõem pelo menos 30% da sua grade em competências socioemocionais. É fundamental ensinarmos as nossas crianças a pensar antes de agir e reagir, a se colocar no lugar do outro, a trabalhar perdas e frustrações, a gerenciar as suas emoções, vencer as armadilhas da mente, entre outras ferramentas aplicadas pelo Programa Escola da Inteligência. Assim, vamos preparar os nossos alunos para os desafios do presente e para os desafios do amanhã. Minha preocupação, como um dos maiores grupos mundiais especialista em mente humana e desenvolvimento socioemocional, é que temos ouvido alguns grupos educacionais falarem que as competências socioemocionais são suficientes para serem trabalhadas de maneira interdisciplinar. Ou seja, não precisam direcionar uma disciplina específica para esse conteúdo. Estão muito equivocados. A periodicidade, a metodologia reflexiva vivencial, acompanhada de treinamentos, avaliações de indicadores, são fundamentais para a formação da identidade, na construção de relações saudáveis e o preparo dos nossos alunos para o futuro no mercado de trabalho. Um professor de matemática, de história, de geografia, deve sim trabalhar essas competências também de forma interdisciplinar na sua grade, pois a emoção permeia toda a aprendizagem. Mas é imprescindível o trabalho sistemático, uma vez por semana, com toda a metodologia que a Escola da Inteligência oferece. Não é porque um professor de matemática, história e física usa a língua portuguesa para explicar os seus conceitos que não preciso ter uma aula específica que se ensine português. Ou se estou precisando de um cardiologista, eu procuro um oftalmologista. Tudo que é específico precisa de especialização. Por isso, é imprescindível uma disciplina direcionada para este conteúdo, dada a importância e a complexidade da matéria. Ainda vale ressaltar que o vínculo estabelecido entre professor e aluno por esse espaço dedicado exclusivamente para a emoção faz toda a diferença no resultado. Somos mais de 100 psicólogos especialistas em gestão da emoção para preparar professores, acompanhar os alunos e dialogar com as famílias, que é uma das nossas prioridades no desenvolvimento do nosso trabalho. Imagine um professor, já com toda a sua demanda das matérias, ter que dar conta do seu conteúdo e ainda ser responsável por desenvolver a inteligência emocional, liderança, gestão dos pensamentos e flexibilidade cognitiva dos seus alunos.
Seu filho merece as melhores ferramentas. Seus alunos precisam delas e a humanidade clama por elas. Por isso, me entristeço quando vejo crianças e jovens com potencial incrível, mas com baixíssima autoestima, sentimento de inferioridade, ansiosos e dominados por tantas emoções negativas. E como desenvolver essas competências para preparar nossos filhos para esse cenário? Através da gestão da emoção. Como eu disse, o pensar antes de agir e reagir, o se colocar no lugar do outro, a entender o funcionamento da mente, o papel do eu como gestor do intelecto, os papéis da memória. Quando nós ensinamos os nossos filhos a administrarem o mundo psíquico, fica muito mais fácil eles construírem pontes com o mundo de fora. Por isso, pais, cuidem da emoção dos seus filhos e busquem instituições que compartilham dessa mesma visão, pois o ambiente escolar pode tanto favorecer para que eles expandam sua inteligência emocional, promova a empatia, a construção da identidade, para que eles sejam preparados para as provas da vida, ou pode ser uma fonte de exclusão social, competição desenfreada, irritabilidade, ansiedade e sentimento de inferioridade. Eu quero desde já agradecer a todas as unidades que utilizam o nosso programa, pois estão formando alunos globais para um mundo com grandes desafios, que tem levado a sério a importância desse conteúdo e oferecendo a eles a melhor educação socioemocional. A aplicação é realizada uma vez por semana, 1 hora aula, de forma organizada, acompanhada e avaliada. A união da Escola da Inteligência com as unidades escolares e as famílias é essencial para a formação de crianças e jovens emocionalmente saudáveis e preparados para os desafios da sociedade moderna. Um grande abraço! A vida não tem barreiras para quem estuda com o COC, porque aqui estudar é poder. COC. Explore, conquiste, transforme. Uma outra regra de ouro importantíssima para construir relações saudáveis é ser carismático. Uma pessoa carismática, ela julga menos e abraça mais, elogia muito mais e critica muito menos. Nós temos tendência a apontar falhas, a constranger, elevar o tom de voz, sem saber que tais características estimulam o fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir janelas killer no córtex cerebral, consequentemente asfixiando os nossos filhos, amigos, alunos, parceiro ou parceira. Treine-se a ser uma pessoa carismática, todos os dias. Pelo menos elogie 3 vezes mais do que critica. Inspire as pessoas que estão ao seu redor. Explore. Estar aberto para a vida, colecionar experiências, amigos e conhecimentos é o que aproxima os alunos de seus talentos. Conquiste. Não há nada mais poderoso do que o conhecimento. E o aprendizado permite que cada um encontre seu lugar na sociedade e no mundo. Transforme. Quanto mais um aluno aprende, mais perto ele fica dos seus sonhos. E estudar no COC é estar pronto para inovar e protagonizar sua própria história, promovendo grandes transformações. Porque para nós, do COC, a aprovação é só o começo.
E o progresso acontece de modo infinito na vida de cada um de nossos alunos. É assim que pensamos, é assim que inspiramos. COC. Explore, conquiste, transforme. Construir relações saudáveis é fundamental, mas infelizmente não trabalhamos as regras mais importantes para construí-las. Em primeiro lugar, é importante ser simpático. Uma pessoa simpática é bem-humorada, cumprimenta o porteiro do prédio, agradece o garçom e a cozinheira que fez uma boa comida. De vez em quando, relaxe e até dá risadas da sua estupidez. Uma pessoa simpática planta janelas light na memória de quem ama, consequentemente inspira a emoção e estimula os seus filhos, seu parceiro ou parceira, bem como seus colaboradores, a ter um caso de amor com a vida. Por favor, seja simpático, relaxe mais, abrace mais. Queridos amigos, eu gostaria de lhes dar uma grande notícia. A toda Natal, a todo o Rio Grande do Norte, na realidade, estou aqui diante do Humberto e da Kátia. Eles são gestores do Colégio Curso Expansivo. São 3 unidades. E este colégio é tão nobre, tão preocupado em formar mentes brilhantes com uma emoção saudável, que adotou o programa Escola da Inteligência nos diversos segmentos. A partir de 2019, os seus alunos terão o privilégio de aprender as habilidades mais importantes para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Já pensou, Kátia, dentro da grade curricular, uma aula por semana, aprender ferramentas de gestão da emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, Humberto, desenvolver resiliência e escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes. E além disso, também gerenciar o estresse, empreender, enfim, formar as habilidades para que eles se tornem protagonistas da sua própria história. Por isso, queridos pais, quando vocês pensarem num colégio para que os seus filhos tenham mais condições de terem sucesso na vida, por favor, pense no Colégio de Curso Expansivo. Eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo diante de escolas que fazem a diferença no teatro da educação do Brasil. Parabéns! Parabéns, Humberto! Uma grande honra. Tem alguma dúvida em relação ao Enem? Top Dicas COC! Eu queria saber como é feito o cálculo da nota do Enem. Olha só, a nota da prova do Enem não é calculada apenas pela quantidade de acertos. Em outras palavras, isso quer dizer que se 2 alunos acertarem o mesmo número de questões, não necessariamente terão a mesma nota. Afinal, enquanto um pode ter acertado somente questões fáceis, o outro pode ter acertado questões fáceis e difíceis, o que lhe garante uma maior consistência e uma nota final maior. Por isso é importante o aluno manter uma regularidade de acertos durante toda a prova. Agora sim, estou bem informado e pronto para tirar uma boa nota. Valeu, COC! Gostou das dicas? Quer saber mais sobre outros assuntos ligados ao Enem? Então não deixe de assistir em nosso canal do YouTube os próximos vídeos do Top Dicas COC. Se o ensino é COC, a escola é top!
Queridos amigos, eu gostaria de lhes dar uma grande notícia. A toda Natal, a todo o Rio Grande do Norte, na realidade, estou aqui diante do Humberto e da Kátia. Eles são gestores do Colégio e Curso Expansivo. São 3 unidades. E este colégio é tão nobre, tão preocupado em formar mentes brilhantes com uma emoção saudável, que adotou o programa Escola da Inteligência, nos diversos segmentos. A partir de 2019, os seus alunos terão o privilégio de aprender as habilidades mais importantes para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Já pensou, Kátia, dentro da grade curricular, uma aula por semana, aprender ferramentas de gestão da emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, Humberto, desenvolver resiliência e escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes? E além disso, também gerenciar o estresse, empreender, enfim, formar as habilidades para que eles se tornem protagonistas da sua própria história. Por isso, queridos pais, quando vocês pensarem num colégio para que os seus filhos tenham mais condições de terem sucesso na vida, por favor, pense no Colégio e Curso Expansivo. Eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo diante de escolas que fazem a diferença no teatro da educação do Brasil. Parabéns! Parabéns, Humberto! Uma grande honra! Vivemos em um mundo globalizado, multicultural, cada dia mais interconectado. As distâncias diminuem e os desafios crescem. Dominar a língua inglesa tornou-se uma necessidade. Para se ultrapassar fronteiras geográficas e profissionais, é preciso iniciar o quanto antes o aprendizado na segunda língua, de forma assertiva e eficiente. Por isso, a Conexa assumiu o compromisso de proporcionar o ensino bilíngue de forma inovadora, capacitando o aluno para desfrutar de todas as chances de desenvolvimento em sua formação educacional, aliadas a este conhecimento. Com um método que conecta o aprendizado ao dia a dia da criança, dos pais e da escola, de forma natural e espontânea, nasce o High Five Bilingual School, um programa com exposição diária à língua inglesa, que abrange desde a educação infantil aos últimos anos do ensino fundamental, no qual o aluno é capaz de desenvolver suas habilidades socioemocionais, como pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração, em um ambiente em que a língua inglesa é um meio e não o fim do processo de aprendizagem. Por meio de projetos e conteúdo que contextualizam e dão significado à aprendizagem do idioma e com material conectado à rotina dos alunos. O programa ainda proporciona aos pais a oportunidade de acompanhar de perto a evolução de seus filhos no desenvolvimento do idioma. O High Five Bilingual School oferece todo o suporte necessário para expandir os horizontes do conhecimento, com uma metodologia de ensino natural e orgânica, trabalhada em ambiente interno e externo. Tudo isso com uma estrutura interligada, pronta para apoiar todas as suas iniciativas educacionais, se adaptando à carga horária da escola. Um programa que, quando impulsionado por você, espalha os resultados pelo mundo, ampliando as perspectivas do aprendizado, ajudando a escola a superar limites, se diferenciar da concorrência e, acima de tudo, se tornar um referencial às famílias que buscam a parceria ideal na criação de seus filhos. High Five Bilingual School, mais que uma metodologia, uma vivência bilíngue.